Opa! Tô tentando conectar aqui. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo Então sim. tá bom. Deixa eu só fechar aqui. Eu tô com fone. Certo. Então vamos lá, deixa eu tentar subir aqui a câmera. Ah, consigo fazer um gambiarra aqui. Aí, acho que agora vai. Ele corta, né? Quando fica dois ali, ele Aham, corta um pedaço. Eu tinha sim. ajustado para a tela inteira. Vamos lá, Eu também ficava cortando um pedaço aqui. Como é que tá, Anderson? Beleza, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Anderson, antes de mais nada, cara, antes da gente começar, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho a respeito do que aconteceu, né, desde o episódio um, que eu lembro que a gente conversou, cara. Hoje eu fui procurar ali a nossa outra live que a gente fez, foi em março de 2021. Ainda não tinha saído o primeiro episódio, estava naquela expectativa que não tinha ainda a certeza absoluta da data, né? A previsão era que saísse no aniversário do André, né? Na data de aniversário do André. E tinha toda aquela expectativa ainda, e aí depois daquilo teve o lançamento, né, cara? Toda a repercussão, e agora a gente teve recentemente, né? A coletiva de imprensa e o lançamento do episódio 2, que eu particularmente, pelo trailer, eu tô muito curioso em assistir, muito mesmo, cara. Mas, né, como eu te disse, eu queria te agradecer por ter achado um tempo na agenda aí, que eu sei que tá uma correria em função desse lançamento aí, e também acredito, da produção do terceiro episódio, que já deve estar em fase de processo já, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez, cara. Brigadão por ter aceitado esse convite para a gente conversar um pouco. Eu que agradeço o espaço aí mais uma vez, né, de ter chamado a gente aí. É sempre bom falar aí do filme e do André, e com certeza, né, é um prazer estar aqui. Beleza. Anderson, a gente falou lá em março de 2021, né, de toda aquela expectativa, de tudo que estava acontecendo ao redor do lançamento do primeiro episódio, né, que foi um filme bem, digamos assim, aquela parte inicial, tanto da vida quanto da carreira do André, né, que foi aquele momento que o André apareceu, pelo menos para o público, né, para Uhum. a maioria do público, assim. Mas eu quero te perguntar a respeito do primeiro episódio, antes da gente falar do segundo, como que foi, cara, na visão de vocês, tanto na tua quanto a do Thiago, a repercussão desse primeiro episódio, cara, ela ficou dentro daquilo que vocês esperavam, assim, quando idealizaram criar esse projeto, criar esse documentário, assim, a reação do público, da própria mídia, da família do André quando assistiu, como é que foi para vocês esse retorno do primeiro episódio? Olha, para a gente foi bacana com relação ao público, né? A gente, como a gente conversou lá antes, né, do lançamento até do primeiro filme, como você falou, a gente tinha uma expectativa assim de levar isso pro mundo inteiro, né? Para pessoas até que não conheçam o André, porque o objetivo do filme é justamente trazer mais o público, né? Que não conhece o André, vir a conhecer o André, né? Cara, a gente infelizmente se frustrou um pouco em relação a isso, né? Então, assim, a gente acabou atingindo bem o público do próprio André, o público do Angra, o público do Xamã, até o público do Heavy Metal aqui no Brasil. Mas, cara, infelizmente, assim, a gente não teve o espaço que a gente esperava, que a gente gostaria de ter na grande mídia, né? Então, a gente fez um filme muito bem feito, bem pensado, com qualidade, tudo para que isso, né, transcorresse barreiras, né? De que as pessoas falassem, olha, a história é legal pra caramba, pô, vamos colocar essa história aqui do cara do heavy metal, tal, não sei o quê. Mas, sabe, a gente vê que hoje tudo em torno da cultura, cara, eu vi muito isso, gira em torno de retornos financeiros, entendeu? Então, Claro. sabe, e não é coisa, retorno financeiro de 3, 4 dígitos, cara. Retorno financeiro de 6 dígitos, de 7 dígitos. Eles só trabalham em cima disso daí, né? As grandes mídias, né? As grandes poderosas de streaming e tudo mais. Então, cara, a gente continua no underground, né? A gente continua fazendo um documentário independente, underground, é,
se a gente for falar do público, né, que é acho que talvez o principal interessado em consumir esse material, cara, pô, foi um sucesso, cara, porque todo mundo gostou muito, né? Todo mundo se fala muito do filme. Cara, eu às vezes estou viajando com a minha família, eu estou com a minha namorada em algum lugar, é, totalmente nada a ver com o heavy metal, nada a ver com a música, e sempre me reconhecem e vem falar do meu filme, né? Vem falar, pô, cara, você é o cara do filme do André Matos, cara, posso assistir teu filme, cara, que legal, tal, não sei o quê. Então, assim, esse reconhecimento que eu tive do público do André, que conhece o André, conhece o heavy metal, cara, foi incrível. Mas ainda não conseguimos chegar aonde eu gostaria de chegar, né? Espero que agora com o segundo ou com o terceiro a gente consiga chegar. O do Brasil está muito difícil, né? A gente fez o filme já pensando em sair do Brasil, porque as legendas foram feitas, a gente já legendou o filme tanto para inglês quanto para espanhol, que são os dois principais idiomas falados no mundo, né? Então, justamente visando que ele fosse para o Japão, que ele fosse para a França, que ele fosse para a Itália, que foram os lugares onde o André mais fez sucesso. Mas, cara, sabe, tipo, foi muito... a gente não tem nenhum agente lá, a gente não tem ninguém para mostrar esse filme lá, né, cara? Eu teria que fazer, por mais que a gente tenha toda essa tecnologia hoje, cara, para chegar é mais fácil, mas a quantidade de coisas que chegam nessas pessoas, nessas gravadoras, distribuidoras, é muito, né, cara? Ao mesmo tempo que virou mais fácil, também tá muito difícil. Então, pô, eu não ter alguém lá para negociar isso, ou para bater, olha, pô, assiste esse filme, meu, vamos distribuir esse filme aqui do André Matos, não, veja a qualidade desse filme. Eu não tenho esses agentes fora do Brasil para levar isso para fora. Então, assim, cara, continua muito difícil para a gente conseguir atingir o que eu gostaria e o que o André merece, né? Principalmente, não só o que eu gostaria, mas o que o André merece, porque, cara, é um maestro, é um cara com um talento gigante, que é amado por muitos aqui no Brasil e também fora do Brasil, que tem pessoas fora do Brasil que nem sabem que o filme existe, né? Então, a gente conseguiu uma distribuidora de streaming para esse primeiro filme, mas essa distribuidora fechou a gente somente na América Latina, cara. Então, a gente distribui em todos os países da América Latina, só que um cara lá na Alemanha que queira assistir o filme pelo YouTube Filmes, por exemplo, ou pela Apple TV, ou pela iTunes, que são streamings internacionais, né? Cara, ele não consegue, porque é bloqueado pro país dele. Então, cara, sabe, o próprio sistema que deveria nos ajudar acaba nos bloqueando. Então, sabe, então é tudo muito, muito, muito difícil, cara. E fazer independente é mais difícil ainda. Eu falo sempre para as pessoas que, cara, é como você ter uma banda e ser só a sua banda, cara. Só você vende show, só você administra o seu site, só você administra o seu Instagram, só você administra a sua agenda. Cara, você não tem um manager, você não tem uma gravadora, você não tem uma equipe de marketing com você, cara. Fica tudo muito difícil, né? Então, a gente ainda continua independente. Mas, assim, eu fico muito feliz, como eu te falei, de ter atingido a expectativa dos fãs, né? Que, querendo ou não, é o principal objetivo, né? É quem banca o filme, né? O filme é independente, bancado pelos fãs. Então, quem nos ajudou a fazer acontecer o filme, né? A parte financeira, ficar satisfeito, sair do cinema, ou sair do streaming, ou sair do DVD, onde ele conseguiu assistir o filme, saiu satisfeito, cara, pra mim já é muita coisa, sabe? Então, pô, vamos ver se a gente consegue romper essas barreiras aí que ainda não, né, ainda não nos possibilita chegar na minha expectativa nesse segundo filme. Vamos aguardar isso. Mas eu acho que o filme tem muito potencial para isso, cara. Esse ponto que tu tocasse aí do streaming e das grandes, das majors, digamos assim, terem a vontade de divulgar ou de sei lá, lançar, a gente vai deixar para falar um pouquinho depois, claro. Porque eu tenho umas outras perguntas para te fazer também em cima disso. Porque eu assisti a tua entrevista, a tua e a do Thiago pro Cello, no Musicast, no Metal Musicast, né, cara? Legal. E o Thiago, tu e o Thiago, vocês levantaram dois pontos muito interessantes ali, que eu quero falar com isso mais na segunda parte contigo aí, claro. Que é sobre o lance do público, né, de ter, falasse ali, porra, o cover tava tocando para 500 pessoas e o André tocando para 200 na mesma noite, né? É uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Claro. Mas assim, ainda falando sobre o primeiro episódio, Anderson,
Tem aquela coisa que a gente pergunta às vezes pro artista, pro músico, né? Depois que ele termina de gravar o álbum, ele tá no estúdio, gravou as faixas ali, o álbum ficou completo, ele parou pra ouvir, e aí ele pensou, pô, eu podia ter feito diferente aqui ficou excelente e tal. Eu te pergunto assim, vocês, mas como tô falando contigo assim, o resultado final do primeiro episódio, do início ao fim, dos 0 segundos até o último minutinho ali, ficou daquele jeito que tu imaginava? Cara, até contando pra você que em primeira mão, assim, né, cara, eu sou tão detalhista quanto o André e a família do André né? Eu sou muito detalhista. Cara, como no primeiro, o que tá acontecendo no segundo também, tá? No primeiro filme, como eu fui pra, acho que se não me engano foram 22 ou 23 cidades que a gente rodou de exibição do filme, eu assisti o filme com o público essas 22 vezes. Nenhum momento eu fiquei fora da sala e deixei rolar, ou falei, toca aí, depois eu apareço só no final, aí, pô, saí do hotel meia hora antes de chegar lá na casa de show e tudo mais. Não, cara, eu sempre assisti junto com o público, né? Então, cara, todo cara que é perfeccionista, eu não sou virginiano que nem o André era, que é extremamente perfeccionista, mas eu sou perfeccionista, cara. Eu começava a ver alguns defeitos, né? Algumas coisas. Mas não no enredo, porque a gente não pode mudar mais o enredo, né? O roteiro, a gente não pode mudar a partir do momento que ele já está registrado lá no Ancine. Ele foi enviado para o Ancine daquela forma e a gente não pode. Mas é uma coisa estética, uma cor daqui, uma foto que poderia ter ficado mais tempo, ou uma legenda uma palavra que poderia ser melhor colocada ali para o cara entender melhor, ou um GC para quem não sabe, é gerador de caracteres, na hora que aparece o nome da pessoa ali para você saber quem é, então isso se chama GC. De repente, a pessoa falou no começo do filme, mas uma meia hora depois ela fala de novo, e aí o cara não lembra quem era esse cara mesmo. Então, é umas coisas que você vai pegando durante o filme que você vai fazendo uma autocrítica, né? Então, no primeiro filme, cara, a versão que saiu no DVD, depois a versão final, cara, é a versão que passou por todas essas minhas autocríticas. E no segundo filme a gente já tá, acho que se eu não me engano, na 12ª exibição, talvez. Eu já perdi a conta, cara, assim, de cidades que a gente viajou. Então, cara, agora mesmo eu tô exportando uma nova versão que vai para Vitória amanhã, você entendeu? Então, eu sempre vou deixando o máximo possível da maneira que eu gostaria que ficasse, né? Sim, te respondendo a pergunta, sim, o que tá no DVD, o que tá no streaming do primeiro episódio, essa versão final, sim, eu estou 100% satisfeito com ela, cara, sem dúvida nenhuma. Sim, eu acho que ficou redondo, eu contei aquele período, aquela história que eu queria contar. Daquele período eu contei de uma forma resumida, não tão complexa, mas com detalhes e não deixei faltar nada. E essa segunda, a mesma coisa, cara. Por mais a segunda parte, era uma parte que a versão final tinha 4 horas e meia, eu tive que reduzir a 2 horas e 15, metade, cara. Eu tive que tirar metade, eu ainda continuo satisfeito, porque eu acho que do modo que a gente montou, do jeito as outras 2 horas e meia não fizeram tanta diferença. São adendos em algumas coisas, algumas histórias que não entraram, que a gente depois lança isso como bônus, mas nada que interfira no roteiro que eu escrevi, né? Nada que influencie na história que eu quero contar, na história do André, né? Na biografia do André. Então, não ficou nada de fora, nada importante sobre a vida do André ficou de fora. Então, assim, tô sim, satisfeito, como eu te falei. A gente chama em vídeo, né? É uma gíria que a gente chama em vídeo de perfumaria. É só perfumaria, cara. Então, é um áudio ali que ficou, acho que entrou muito alto, coisa que você só percebe se você assistir muitas vezes, né? O cara que tá assistindo pela primeira vez tá perfeito para ele, entendeu? Assim, agora eu que vou assistindo milhares de vezes, eu vou achando um defeitinho daqui, uma frase, um negocinho que entrou, uma junção de duas cenas que de repente ficou meio estranho ali, que eu posso puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então é coisa totalmente estética, cara. Então, eu assim, tô chegando muito perto da segunda versão do modo estético que eu gostaria. E o primeiro pra mim tá perfeito. Beleza. Cara, um outro ponto também que eu acho que é massa, né? Infelizmente, eu não consegui assistir no cinema, mas a exibição nos cinemas, cara, o primeiro episódio, quando ele foi exibido pela primeira vez, que vocês apresentaram ele, se não me engano, foi no Teatro Municipal, São Paulo. Isso, foi isso? Isso. O André no Teatro Municipal, eu lembro dessa frase ali que o André nunca teve a oportunidade, né, de tocar no Teatro Municipal, mas o documentário, né, a vida dele
passou, pelo menos uma parte dela já passou no Teatro Municipal ali. Como é que foi, cara, para ti, enquanto produtor do trabalho, enquanto fã também do André, assistir isso ali, cara, naquele palco, naquele cenário que, querendo ou não, é um cenário mágico, né, cara? A gente tá falando de um teatro, não é um cinema, é um teatro, né, voltado para isso. Como é que foi, cara, essa sensação de passar essa obra no Teatro Municipal? Cara, foi uma sensação incrível, né? Primeiro assim, né? Quando a gente entrou já no teatro, fui fazer a visita técnica lá, eu já senti um negócio, né? Falei, pô, cara, teatro municipal, cara. Sabe, é um negócio, pra quem é músico, pra quem vive de arte, cara, é um lugar. Cara, é emblemático, né, cara? É um lugar que você fala, pô, cara, adoraria só de entrar lá, já é um presente, né? De você estar ali dentro, já é uma coisa que já, meu, é muito assim, glorificante e que você sente a grandeza do lugar, né? Todo artista gostaria de se apresentar, óbvio, no Teatro Municipal. E, cara, pô, no dia, cara, a gente, né, eu não tinha subido ao palco ainda, né? Mas no dia, a gente, no Teatro Municipal tudo é meio ensaiado, cara. Independente do que seja, se apresentação de ópera, ou é concerto, ou é stand-up, que seja, tudo é ensaiado como vai ser. Como é a saída do camarim até o palco, né? Eles são muito metódicos lá. E a gente, antes de abrir para o público, a gente teve que fazer esse ensaio. Eu e o Eco, que é o primo do André, que subimos ao palco, né? Cara, passando assim, fazendo um ensaio, na hora que eu entrei, subi em cima do palco, assim, não tinha ninguém, cara. Cara, já deu aquele negócio que falei, meu, cara, assim, é um mix de sensações, né, cara? Foi um mix de sensações. Primeiro, estar em cima do palco, né? Apresentando um trabalho meu, ah, acima de tudo, estar ali representando o André, né, cara, que nunca, como você mesmo nunca falou, ele nunca teve lá, né, cara. Então, pô, é uma responsa nas minhas costas também muito grande, de estar ali, pô, representando o André. Eu e o Eco estávamos ali, né, assim, me batia muito o negócio. Eu queria muito que ele estivesse ali, né? Eu queria muito ter proporcionado isso para ele. Falar assim, cara, você vai subir em cima você vai subir em cima do palco do municipal, você vai subir ao palco do municipal apresentando o seu filme. Entendeu? Assim, eu consegui isso para você. Eu queria dar esse presente pro André, né, cara? Porque ele estaria ali, né? Se ele tivesse vivo, ele estaria ali no lançamento do filme dele, né? Então, Sim. cara, eu sentia muito isso, né? De não poder conseguido fazer isso por ele, e ao mesmo tempo de não ter conseguido fazer isso por ele virou um peso nas minhas costas de, pô, eu tô fazendo, né? Então sou eu, mas era ele que deveria estar aqui. Então ficou um mix de sentimentos, cara. E, pô, cara, quando você senta na poltrona, cara, e vê o teu nome lá, pô, Anderson Bellini, o filme Anderson Bellini, cara, porra, meu nome, uma tela de cinema gigante no Teatro Municipal, cara, é algo que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, né? Não desmerecendo os outros lugares, cara, mas em todo o cinema, cara, não só para mim, mas para o público, né, cara? No meu caso, eu ver o meu nome ali, uma obra minha sendo apresentada num cinema, jamais imaginei. Quando eu comecei na minha carreira, eu jamais imaginei que ia fazer um negócio desse, cara. O máximo que eu ia fazer é um documentário. Eu via muito documentário como uma coisa meio underground, meio marginalizada. Hoje em dia tá muito na moda documentário, mas, cara, 10, 15 anos atrás era uma coisa extremamente. Ninguém assistia documentários, né? Ninguém. Então, assim, hoje virou meio que tem documentário de tudo. Mas, cara, então assim, eu nunca imaginei que fosse fazer um documentário e ia passar no cinema, cara. Quanto mais no Teatro Municipal, né? Então, pô, e eu vejo pro público também, cara. A sensação do cara ver o rosto do André ali, em 4K, numa tela de cinema gigante. Cara, eu acredito que os fãs também jamais imaginariam que eu ver o André Matos numa tela de cinema, cara. Jamais, né? Jamais. Cara, eu quando vi, já vi acho que 2 ou 3 vezes o Metallica, que é a minha banda preferida no cinema, eu já me emocionei de ver os caras ali numa tela de cinema, cara. Onde a gente só vê, meu, atores de Hollywood, né, cara? Só vê cara blockbuster, assim, você vê Sim. o teu ídolo ali e aquele som no cinema, cara. Pô, e aquela galera ali sentada assistindo, né? Então, cara, foi uma sensação legal pra mim. Imagina agora o fã ver a história do teu ídolo, do André ali, sendo contado, o cara vê a cara do cara ali. Eu ouvi Carry On no cinema, cara, sabe? Eu ouvi as músicas que ele sempre ouviu dentro de um cinema, cara.
Meu, a gente acharia normal se fosse fácil escutar, sei lá, o Michael Jackson, se fosse escutar, sei lá, o Phil É, Collins, uma Madonna. É normal você ouvir, ver a imagem dela aí no cinema. Agora, do André, cara, um artista do heavy metal, cara, eu nunca tinha visto nada do heavy metal em cinema, cara. Nada, né? Então, pô, cara, tipo, era emocionante pra mim ver o meu nome, sim, também ao Teatro Municipal, mas como toda. A gente fez na Rede Cinemark, cara. A Rede Cinemark é uma rede que eu frequento pra assistir filmes que eu gosto, cara. De repente eu tava ali assistindo, sim. tentando assistir o meu filme, cara. Entendeu? Assim, cara, então é muito surreal, cara. E não só isso, mas também as viagens, todas que a gente tem feito pelo Brasil, em lugares emblemáticos daquela cidade, né? Pô, a gente fez no Teatro Municipal também do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, de Niterói, que também é um lugar mega centenário, cara, sabe? Então, aquele lugar também representa muito para as pessoas que moram ali, né? Fala, pô, cara, é um lugar emblemático ali também. E outros lugares, como em Belém, a gente fez também em teatros super famosos na cidade, também, assim, centenários. Cara, então, todo lugar foi uma experiência incrível. Eu estar ali sentado vendo o meu filme e ao mesmo tempo vendo o meu ídolo ali, né, cara? O André Matos é um dos meus ídolos, cara. Eu vi o cara em tela grande. Por isso que eu falo, cara, muita gente está esperando assistir no streaming ou tá esperando sair no DVD. E, pô, assista também. Cara, a sensação que você tem de ver isso no cinema, você não vai ter nunca mais, cara. Esse filme nunca mais vai passar no cinema, cara. Nunca mais. Então, por isso que parece que às vezes quando eu fico batendo muito nisso, a galera acha que eu tô sendo marqueteiro, tô querendo ganhar dinheiro em cima do cinema. Cara, a gente não ganha absolutamente quase nada em cima disso daí. Tudo que o dinheiro que a gente ganha vai pro filme. Entendeu? Assim, é muito pouco. Garanto pra você que eu não tô fazendo isso pra te convencer a me dar seu dinheiro. Não, tô falando isso por você fã. Pra você ter essa sensação. Que você não vai ter nunca mais, cara. Nunca mais. Eles não vão pegar o filme do André Matos e passar no cinema, cara. Daqui 20 anos, 30 anos. Não vão. Não vão. Você entendeu? Assim, não é o Vento Levou, não é sei lá, um Poderoso Chefão. Esses filmes que eles passam depois de 20 anos, 30 anos, passa lá no cinema uma sessão na quarta-feira, sei lá, terça-feira, sei lá, um ingresso a R$ 5, sabe? Então, dificilmente você vai ter essa sensação de assistir o André Matos numa tela de cinema. Então, cara, a sensação que eu sinto, eu gostaria que todos que dizem fãs, são fãs do André, tenham, porque, cara, é algo indescritível você ver teu ídolo ali em 4K, gigante. A gente gravou com câmeras para cinema, né? O intuito sempre foi ser feito um material para cinema. Então, mesmo sabendo que a gente talvez nunca passaria no cinema, mas a gente fez tudo pensando em cinema, cara. Então, a melhor qualidade, a melhor sensação, a melhor experiência, né? Porque além da sessão, a gente leva os itens que estão ali no filme, você sai da sessão, você vê ali os itens que apareceram no filme de uso do André, você vê, a gente leva junto com a gente. E a sensação de assistir com fãs ali, você parece que tá num show, sabe? A galera vibra junto, a galera canta as músicas junto. Então, cara, essa sensação você nunca mais vai ter se você não assistir no cinema. Então, é legal você ter me perguntado isso, porque é uma sensação que eu tenho e que eu gostaria que todos tivessem. Eu sou muito assim, cara. Se eu gosto de um show, eu vou num show e vai ter no outro dia o show de novo, cara, eu fico enchendo o saco dos meus amigos. O cara vai, cara. É sério, velho. Vai, não perca isso, cara. Vai porque é uma coisa incrível. Porque eu gosto que a pessoa tenha a mesma sensação que eu tive, entendeu? Então, não perde, não perde, não perde. Então, a mesma coisa que eu falo pros fãs, cara. Tenham uma sensação de assistir o teu ídolo, o André Matos, em tela grande, cara. É uma coisa que todas as vezes que eu tô assistindo, cara, é uma coisa que eu me emociono todas as vezes. A gente foi agora para o último lugar que a gente foi para Curitiba, cara. E, cara, lá na Cinemateca de Curitiba, eu ficava assistindo e falava, cara, que foda ver o André Matos nessa tela gigante, cara. Não, então assim, meu, é foda, cara. É muito, muito foda. Deixa eu te perguntar, antes que a gente passe para o próximo ponto aqui, Porto Alegre está na rota desse segundo episódio 2, cara? A gente tá negociando com Porto Alegre. Tá Ah, bem em vias de acontecer. bom, vou ficar esperto então. Da outra vez eu acabei perdendo, não sei se eu tinha algum compromisso, aí eu acabei vendo por streaming e eu não vi no cinema, mas esse eu quero ver no Pô, você cinema, vai cara. ver, você vai assistir o primeiro, você vai assistir sua primeira vez no cinema, você não vai querer mais assistir no streaming. Você vai querer assistir todos os outros no cinema. Tem Sim, não, tenho pessoas, cara, certeza. é legal falar, cara, que a galera sabe que é tão foda isso, que tem pessoas que já assistiram 4 vezes, cara. Pessoas estão indo viajar pra assistir o filme, sabe? Pessoas saem daqui de São Paulo, vai em algum lugar aqui no interior de São Paulo, vai no Rio de Janeiro e conta, você vê essas pessoas indo de novo. Mas você já viu o filme? Não, mas ver o André numa tela grande nunca é demais, cara.
pra você ver como a sensação é muito foda, cara. Uhum. O Mauro Antunes comentou aqui, vem para Porto Alegre, por favor. O Mauro estava na coletiva de imprensa representando o Rebel Rock lá no lançamento do Ah, que segundo legal, episódio, ele teve a oportunidade de assistir. Exato. Bom, mas se eu estou te falando aqui que eu quero assistir no cinema, né, cara, é porque o primeiro episódio ele foi muito bom e ele gerou uma expectativa claro. ainda maior, né, cara? Claro, a gente já tinha aquela expectativa, a gente tinha conversado e tal, de que seria um negócio massa, mas eu te confesso que foi superior àquilo que eu esperava. De Pô, tanto obrigado. detalhe que foi buscado por vocês ali, ainda que tu diga que tiveram que reduzir, né, de 4 horas para 2h30, cara, ainda assim ele é muito rico em detalhes e ele gera aquela expectativa no fã, né, do que vai vir no segundo episódio, porque tem muita história para rolar, muita coisa que a gente já imagina que vem por aí, mais o trailer, mais uma outra dica que vem lá no canal do YouTube, que volta e meia pinta alguma coisa ali, que também é uma parte riquíssima. Eu acho também, indico para quem não conhece, né, o canal no YouTube, porque tem muito vídeo legal ali, com muita história legal, que às vezes Sim. acabou não entrando no comentário. Mas eu te digo assim, essa expectativa que foi criada, eu acredito, não só em mim, mas em todos os fãs, ou em todos que assistiram, não necessariamente fãs, ela pesou um pouquinho na hora de editar, na hora de colocar esse segundo episódio no ar, porque eu acredito que assim, é tipo a banda aquela que lança um disco foda no primeiro trabalho e já vem aquela pressão, né? Pô, o segundo disco. A gente sabe que a banda tem talento, que a coisa é boa, mas e aí? Como é que tu te sente assim? Como é que tu põe essa pressão para vocês para lançar um segundo episódio tão foda quanto o primeiro? Cara, vou ser bem sincero com você, cara. Bem sincero mesmo, e não é nem puxando sardinha pro meu lado nem nada. Cara, eu realmente não tive esse pensamento, não, cara. Eu simplesmente segui o que eu queria seguir desde o começo, cara. Né? Nenhum momento eu falei, eu preciso me superar, eu preciso fazer um negócio mais foda, eu preciso fazer. Cara, eu tenho que pegar o primeiro, assistir muitas vezes e ver o que eu errei no primeiro pra fazer no segundo. Não, cara. Tanto que quem vai assistir o segundo, quem já assistiu o segundo, vê que a fórmula é a mesma, cara. A gente usa a mesma estrutura que a gente fez no primeiro, a gente usa os momentos de engraçados, de piadas, as participações que ninguém sabia que o André tinha feito, um momento mais triste, mais emocionante ali de algum do elenco ali, né, dos entrevistados se emocionando. Então a gente usou a mesma estrutura, né, do primeiro, porque eu tinha isso na minha cabeça já roteirizado bem antes, né? Então eu só estou seguindo o que eu lá no começo eu já tinha antes, quando eu idealizei o projeto, estou seguindo o que eu né, sempre idealizei, né? Então, como o primeiro deu certo, cara, se tivesse dado muito errado, né? Se tivesse falado, meu puta, cara, não, o modo que você contou, a narrativa não tá legal, ninguém entendeu nada, tá meio confuso. Aí, sim, eu teria que sentar e decidir com o Eco, né? Que nos ajuda bastante disso daí também. Falar, cara, a gente precisa mudar aqui, cara, porque parece que a coisa não funcionou do jeito que a gente tá seguindo, né? Então, não, cara, como funcionou, eu segui a mesma coisa, cara. Então, nenhum momento eu me senti pressionado a fazer melhor, não, cara. Eu deixei let it go, sabe? Assim, deixei fazer do jeito que já tinha sido proposto para ser feito. Então, nenhum momento eu tentei me superar, eu tentei. Ou a expectativa, como você falou, do segundo episódio, que eu sei, isso eu sempre soube que ia ser muito maior. Tem muita gente que não assistiu nem o primeiro, mas já assistiu o segundo, porque queria ouvir as histórias do segundo, né? Então, teve muita gente que falou, cara, agora eu vou assistir o primeiro, porque, porra, cara, não sabia que o filme tava tão legal, entendeu? Porque o Sim. cara, meu, deixou pra ver no segundo. Ah, não, primeiro tem história lá mais do começo da carreira dele. Ah, não me interessa, quero ver o circo pegar fogo, quero ver as polêmicas, entendeu? Então o cara deixou pra Sim. ver, entendeu? E não é só isso o filme também, né? Lembrando que o filme não é só isso, é a história do André, entendeu? Então, cara, tipo, eu sabia dessa pressão, mas em nenhum momento isso me influenciou em, pô, cara, tomar cuidado, porque tem que ser melhor. Não, cara, só segui o meu instinto e fiz como já tinha se programado para fazer, cara. Certo. Comentasse, né, do segundo episódio, que realmente é aquele que muita gente quer ver, porque vai trazer toda a treta que rolou, todos os problemas que acabaram acontecendo ali. Cara, e é um ponto que eu acho que é muito legal desse documentário, foi o seguinte, cara, eu ainda não assisti, né, eu não tive a oportunidade de assistir o segundo episódio, mas eu tenho certeza que, assim como no primeiro, né,
vocês retratam o André Matos como o André Matos ele era, né? Não é aquela coisa assim de, meu Deus, é o ídolo André Matos, eu não posso daqui a pouco falar alguma coisa de errado que ele fez, ou se ele era muito teimoso, ou se ele era brigão, ou se ele estava errado. Não, né, cara? É isso que eu acho que é muito bacana nesse documentário, porque tem muito documentário de banda que a gente assiste, a gente vê assim, pô, mas essa banda era tão certinha, todo mundo era tão legal, era tão amigo, como é que aconteceu tanta coisa, né? E não, cara, vocês mostram a vida real do jeito que ela aconteceu, com a treta. Eu sei que teve gente que não quis falar, né, cara, como por exemplo o Toninho, era um cara que eu acho que era fundamental, pelo menos colocar o que ele, né, o que ele pensa, a versão dele, pelo menos, né? Porque a gente fica sempre com um lado da história e a gente nunca ouve o outro, né? É isso que é não desmerecendo, dizendo que um está falando a verdade, o outro não, mas pelo menos a gente tentar entender. Seria interessante, né? Mas é um direito dele, não quis participar. Mas isso, cara, é que eu queria ressaltar. Eu acho muito bacana esse lance de mostrar o André Matos mesmo. O André que brigava com o cara ali, que nem aquela história do batalha do microfone ali, que hoje eu até vi lá do negócio da girafa, que ninguém entendia o que era girafa, e a pessoa não sei o que, um puta cara ali. Era um cara humano, normal, como todos nós, né? Isso que eu acho bacana também no documentário. Então, cara, essa foi a minha condição, né? Para a família do André, para seguir com o documentário. Era que a gente chama isso também, usando o termo técnico, chama chapa branca, né? Quando você faz um Sim. negócio para vender o artista, você não quer contar as polêmicas, entendeu? Vira um negócio muito, só vou ver, botar o meu, entendeu? Então essa era a minha condição, né? Eu falei, olha, eu não quero mostrar que o André é um exemplo a ser seguido, porque, meu, teve muita coisa errada, né? E tem que ser feito, colocado todos os lados. Eu, né, costumo falar que, cara, eu trabalhei em alguns documentários de jornalismo, né? Que eu trabalhei no Estadão, eu trabalhei no UOL, então fiz muito documentário, né? Não meus, né? Mas do jornal, né? Então sempre tinha muita coisa para fazer, então eu aprendi a você sempre é, procurar os lados envolvidos, né? E você jogar isso sem ser um documentário onde você vai exercer sua função de comentarista ou que você vai dar a sua opinião, né? Então, nunca quis dar a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Só que eu não vou dar a minha opinião nunca, cara. Pra você, tipo, aquele cara que é, né, comentarista. Tá ouvindo? Ou eu desliguei? Tô. Ah, tá. Uhum. Não, tá ouvindo, tô ouvindo. Tá. Porque fez um barulhinho aqui, não sei se eu desliguei. É que nem, tipo, cara, tem um monte de comentarista esportivo que você nunca sabe qual é o time que o cara torce, né? Justamente para não ser uma coisa que o cara tá fazendo sardinha para aquele time porque ele torce para aquele time, entendeu? Então eu Sim. acho que assim, a mesma coisa ninguém vai saber a minha opinião, cara. Porque, cara, eu simplesmente, por mais que eu tenha minha opinião, eu não vou vender a minha opinião no filme. Né? Então eu aprendi isso muito com essa parte do jornalismo, tanto na parte de documentários, como matérias que a gente fazia lá no Estadão e também lá no UOL, né? Que são dois lugares que eu trabalhei. Então eu sempre exerci a minha função, né? Vendo os jornalistas ali sendo imparciais, cara. Então a minha condição para a família do André era justamente essa, cara. A gente ser imparcial, contando os defeitos que eu sabia do André, que o próprio André apontou, né? Que ele mesmo falava, cara, vocês vão perguntar isso para tal pessoa, né? Você vai perguntar isso para tal pessoa. Tô falando isso aqui, mas você vai perguntar para ele, né? Você vai ouvir o lado dele, né? Então, aí ele próprio estava preocupado em que a gente ouvisse todos os lados, né? Então, né, nenhum momento, cara, se fosse para fazer um negócio chapa branca, cara, eu não faria. Sinceramente, eu não faria. Então, cara, não, tudo que o filme não é chapa branca, cara. No final é o você decide, né? Você decide. Você assiste Sim. lá e você decide quem é que estava errado na situação, ou naquela. São várias situações, né? Então, naquela situação, poxa, daí acho que o André estava errado. Mas nessa daí acho que não. Essa daí acho que o Kiko estava errado. Não, nessa daí só o Kiko estava errado. Então, cara, eu deixo o público, né, decidir. E eu dou argumentos para eles decidirem sem puxar sardinha para lado nenhum, cara. A gente mostra que o André era um ser humano, que era um cara que errava pra caralho, era um cara que tinha problemas, e a gente mostra isso e a família do André me autorizou 100% a mostrar isso. Falou, cara, é assim. E, inclusive, cara, no primeiro episódio, muitos documentaristas, amigos do Eco, porque o Eco trabalha nessa área também, né? Ele trabalha nessa área de filmes e tudo mais. Ele levou muitos desses caras lá no Municipal para assistir o filme.
documentaristas. E eles falaram que o melhor do documentário é justamente esse, sabendo que ele é da família do André. Falaram, cara, o mais legal do documentário de vocês é que vocês mostram que o André não era um cara perfeito, cara. Então, cara, continuem fazendo isso. Continuem fazendo isso, porque você mostra a verdade. Meu, o documentário é verdade. Meu, eu não vou fazer um documentário para ficar passando pano para ninguém, cara. Eu não vou ficar contar uma mentira que amanhã vai vir alguém e vai me desmentir. Falar, não, não foi Claro, bem assim, sabe? Não, cara, entendeu? Então, sim. eu tô botando todo mundo para todo mundo contar a sua versão para nenhum amanhã vai falar, ah, não, não é bem assim. Não, cara, é o jeito que as coisas aconteceram que eles próprios contam, né? Não sou eu que estou contando, são Sim. eles. É um filme não é rodado com uma narração minha, né? É rodado com a história que eles contam, né? Então, Claro. é isso, cara. E sendo 100% imparcial. Sem dar spoiler, Anderson, mas assim, quais seriam aqueles principais pontos que tu destacaria desse segundo episódio? Assim, aqueles momentos que talvez os fãs mais esperam, assim, que talvez, né, não sei, tenham alguma surpresa em determinado momento. Tem alguns pontos assim que tu poderia destacar? Cara, tipo, todo mundo quer saber as tretas que envolveram a separação dele com o Angra, né? Lembrando que o Sim. filme não é só sobre o Angra, né? Então não é um documentário do Angra, né? É um documentário do André Matos. E a gente tem um monte de coisas lá que não são do Angra também, não são Angra e tudo mais. Então, mas obviamente que 99% do pessoal quer ir lá para ver a história do Angra e 99% do tempo que a gente está retratando nesse documentário, no período, né? Que é de 91 até 2000, é o momento que ele ficou no Angra. Ele ficou tocando com o Angra, fazendo turnê com o Angra, gravando disco com o Angra, indo em programa de televisão com o Angra, vivendo o Angra. Então, não tem como a gente, né, nesse período, fazer 50%, cortar coisas do Angra e colocar 50% de coisa da vida pessoal do André, que nem vida pessoal ele tinha direito, né, nessa época. De tanta coisa que eles faziam com o Angra, né? O Angra emendou um disco no outro, né, cara? Não fizeram férias, né? Foi um disco emendado num EP ou num ao vivo, era uma coisa emendada no outro. Então, foram quase 10 anos de banda, né? Então a gente, obviamente, conta mais essa parte do Angra. Então, contando da polêmica que todo mundo quer ouvir, né? O André saiu 2 vezes do Angra. Então a gente conta isso no documentário. Né? Não foi uma vez só, foram 2 vezes. E a gente conta os motivos das 2 vezes. Né? Na primeira vez foi um motivo, que eu não vou dar spoilers aqui. E no segundo foi vários motivos. Esses vários motivos, cara, uns eu sabia bem, que foi divulgado na época, né? Todo mundo falava que era o lance da pirataria e tudo mais. Isso aí foi, né, incansável falado, né? Do lance da Uhum. pirataria. Todo mundo Sim. acha que é só isso. Mas o que chateou o André não foi nem só isso, cara. Ele tinha um motivo que mais magoou ele, que mais chateou ele, que a gente conta no filme, né? E ele conta em detalhe que foi o principal motivo que ele se desanimou com o Angra, né? Então, isso mesmo eu particularmente nunca soube, cara, que era eu sabia que tinha rolado uma coisa ali disso daí, mas não que o André tinha pego muito aquilo para ele como uma forma de decidir que não quero mais ficar no Angra, entendeu? Então são basicamente ali 3 motivos ali da saída do André. Então, cara, isso é o mais legal do filme, coisas que ninguém sabia, né, cara? Teve, né, pessoas que não gravaram disco, né, sai lá no crédito lá, mas não gravou o disco. Então, tem bastante coisa lá, cara, no filme que né, é, no livro do André foi contado, mas não foi contado tanto em detalhes. Ou coisas que não foram contadas, que o próprio André contou. Lembrando que o livro não tem o André, né? O André não deu depoimento, não deu tempo dele dar o depoimento dele para o livro, então o filme é o único que tem o depoimento do André, né? Então, é, isso é mais legal, cara, de a gente ter essas coisas que a gente conseguiu ir atrás, né? Com os outros envolvidos para esclarecer certas polêmicas, certas dúvidas e dar voz para todo mundo, cara. Mais uma vez falando, cara, todo mundo fala ali, a gente não deixou ninguém botou mordaça na boca de ninguém. Ah, não vamos. Tipo, por mais que seja, assim, esteja, de repente, ofendendo o André, não ofendendo, mas de repente, colocando em jogo ali, em dúvida, né, o caráter do André ou qualquer coisa do André, a família do André não pediu pra gente tirar isso. Em nenhum momento falou, meu, tira isso daí, que vai parecer que, ó, não, isso não é legal. Não, ficou tudo, cara. Eles não me pediram pra tirar absolutamente nada, cara. Nada, nada.
Então, isso é legal porque eles vestiram a minha camisa, do jeito que eu quero fazer, e aí isso torna o documentário tão especial, cara. Porque não adianta nada eu fazer um documentário que é chapa branca, mas vir outra pessoa, vou contar o documentário verdade. Entendeu? Assim, não é que nem livros do Roberto Carlos aí, que tem uma porrada aí, que na hora parece um que ele está contando mais a verdade do que o outro. Não, então eu quis fazer 100% verdade, cara. Olha só, agora falando um pouquinho sobre aquilo que a gente comentou, que a gente começou falando lá, né, que tu falasse da falta da grande mídia, né, de suporte da grande mídia, pode dizer assim, e são coisas que às vezes eu ainda me surpreendo, não deveria, mas eu acabo me surpreendendo, nem esses dias mesmo eu estava assistindo TV, se não me engano, cara, eu acho que era o Fantástico na Globo, e aí passou uma reportagem, cara, de uma artista de um determinado segmento, né, que ela estava lançando um vídeo, estava de férias, não sei o quê. Eu marquei no relógio. Cara, foram 8 minutos e meio. 8 minutos e meio. É tempo pra caramba. É tempo pra caramba num programa de TV. 8 minutos e meio. E eu me lembro, cara, como se fosse hoje, quando o André morreu, cara, quase uma nota de rodapé dentro do programa. 30 segundos, e olhe lá. Então, assim, essa falta de apoio da grande mídia, né, cara, ela nos decepciona, nos choca, mas ela não é novidade. Né? A gente sabe que a gente tem sempre que, tipo assim, tem que matar um leão por dia, tem que matar 2, 3 às vezes, porque não tem o apoio. E também, cara, eu acho que um pouco, eu sei que tu dissesse ali, o público compareceu e tal, mas assim, ó, fazendo só um parêntese, cara, para eu não perder aqui o que eu me lembrei agora, assim, uma das coisas que eu acho muito importantes, cara, do documentário é que não se deixa com isso a memória do André para trás. O que eu quero dizer com isso? Que o André vai ser esquecido? Não, de forma alguma. Mas, cara, tem muita gente que às vezes não sabe quem foi o André. Pegou o André do Sinfonia, pegou os trabalhos solo do André. Claro que o cara vai pro Angra depois, mas vai ficar no Angra. Ele não vai conhecer o trabalho do André, né? Até porque eu acho que tem muita gente, às vezes, que venera mais a banda do que o trabalho do cara. Tanto é que eu lembro disso, cara, que eu entrevistei o André uma vez, cara, muito tempo, acho que foi em 2015, talvez 2014. E eu perguntei para ele o porquê do trabalho solo, né? Se o nome André Matos, num trabalho solo, era assim, uma espécie de homenagem que ele merecia, mais do que justo, ele ter uma carreira solo com o nome dele, e ele disse assim, não, cara, não é homenagem, não é redenção, não é nada. Era a única alternativa que eu tinha. Porque eu tenho a fama de ter acabado com o Viper, de ter acabado com o Angra, de ter acabado com o Xamã, sempre que eu saía das bandas. Eu criava uma banda e saía. Então, eu não vou sair do André Matos. É impossível eu sair da banda André Matos. Então, era a única forma que eu tinha. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, cara, o público, ele se firma tanto em determinada banda e esquece, por exemplo, o artista da banda. Se a gente pegar os 3 álbuns do André, os 3 álbuns solo do André, são excelentes álbuns. Né? Cara, tem o Time to Be Free, que tem um direcionamento, esqueci o nome do segundo. Mentalize, que é um pouco mais pesado, né, cara? Eu acho um álbum mais, digamos assim, mais denso, né? E depois teve o terceiro, que também me falha a memória agora. The Turns of the Light. Isso aí, The Turn of the Light, que já é um trabalho mais, digamos assim, mais abrangente. E são excelentes álbuns, né, cara? Mas se a gente for pegar vendas, ou pegar os shows do André, cara, não tem aquele reconhecimento que teria se ele tivesse, por exemplo, gravado esse mesmo álbum com o Angra. Por exemplo. Pega o Time to Be Free e coloca ali o nome Angra. Cara, eu acho que venderia muito mais, porque o nome Angra ficou muito forte, e muito disso também por causa do André. Né? Além que o André tenha saído, muito por causa do André. Como é que tu vê, cara, essa relação do público com o artista, né? Agora a gente esquecendo um pouquinho do lado do Anderson, produtor do documentário, pro Anderson, fã da música, fã do André, que também vive esse lado, né, cara? Eu também, muito fã do André, assim, eu posso dizer que eu acompanhei sempre a carreira do André, né? E eu te pergunto, o público em si, cara, a gente comentou ali que no manifesto, né, vocês falaram, no manifesto tinha uma banda cover, um tributo ao André, tocando para 500 pessoas, e o André, no mesmo dia, em outro canto da cidade, tocando para 200. E aí eu te pergunto, cara, como é que tu vê isso? Como é que tu enxerga? Porque a gente está num ponto, eu acho, assim, num momento da superficialidade da arte. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai para o Spotify,
e tu falasse um negócio muito interessante lá pro Cello, que é o seguinte, tu escuta uma música, tu escuta duas, ou tu vai num playlist, tu não escuta mais o álbum. A gente que é mais velho, que tem já esses cabelinhos mais brancos na barba aqui, a gente é daquela época da gente escutar o CD inteiro, né, cara? A minha mulher falava assim, mas tu escuta todo o CD. Eu disse, sim, por isso que eu comprei, senão não comprar, não ouvia todo o CD. E aí eu te pergunto, cara, como é que tu vê essa relação toda, cara, nos dias de hoje, assim, um artista do gabarito do André, né, já próximo ali de ter voltado pro Xamã, tocando para pouquíssima gente, um cara do gabarito, da capacidade, do talento dele, tocando para pouca gente, e artistas, às vezes, sem a mesma relevância, brilhando, ou com mais apoio, digamos assim, né, não que eles brilhem, mas eles têm mais apoio para que esse brilho apareça. Cara, é isso que você falou aí, cara. Cara, não consigo ouvir uma música, assim. Lógico, uma hora você quer ouvir uma música, você põe ele pra ouvir. Mas, cara, eu consigo ouvir o disco. Pra você ter uma ideia aqui, ó, eu fico trabalhando, eu tava trabalhando hoje, e eu ouço o disco mesmo, né? Nem Spotify eu abro, cara. Eu tenho Spotify só por uma questão de comodidade. Quando eu vou viajar, eu ponho ali, não preciso ficar levando o disco, não preciso, né? Tá ali uma comodidade. Mas, Sim. cara, na minha casa, eu tenho som, cara. Eu não uso nem no computador, cara. Eu uso no som. Eu tenho um som, com caixa de som. E, cara, não sei nem o que vai aparecer aqui, cara. Os discos que eu tava ouvindo hoje, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Tava ouvindo Motley Crue. Eu tava ouvindo Ô, descasso. essa banda aqui, Millennium, que é uma banda alemã. Eu tava ouvindo Midnight Oil. E eu tava ouvindo o disco solo do Mick Jagger, cara. Você vê, só discos. Cara, e ouço do começo ao fim. Entendeu? Assim, ponho do Sim. começo ao fim. Então, cara, hoje deu isso. E com o Spotify, e eu estava até conversando com o Thiago agora há pouco sobre isso, cara. Com o Spotify e até a pandemia, cara, tornou as pessoas, até depois, pós-André, tornou as pessoas cada vez mais preguiçosas, né? A pergunta que eu vejo, cara, que é triste até de falar, é quando o filme vai sair no streaming? Quando o filme vai sair no DVD? Porque o cara não quer ir no cinema assistir. E é aquilo que a gente falou, se você não está entrando na live agora, volta depois para o seu vídeo para falar a experiência de quem quer assistir no cinema, o filme, que eu falei bastante aqui. Cara, o cara não quer ter essa experiência mais. Então o cara não quer ter mais essa experiência de pegar um disco, ouvir esse trabalho de ter o disco, de pegar um encarte, de ver quem foi que escreveu a letra daquela música, quem compôs, onde foi gravado, né? Quem fez a capa, olhar a capa, o conceito disso. Não existe mais isso, cara. Entendeu? Assim, então, como fã, cara, de música, cara, eu sinto muito pela nova geração que está vindo dessa forma, né, cara? Sinto bastante mesmo. E, cara, a questão assim, de que você estava falando do esquecimento, cara, eu dei um exemplo muito claro para muita gente, mais uma vez, não me assumo nem nada, mas, cara, no dia que o André morreu, na semana que o André morreu, um dia depois, um dia antes, morreram mais dois caras muito grandes, principalmente do rock and roll, que ninguém lembra mais, ninguém lembra mais. E dois caras grandes. Morreu o CD morreu, se não me engano, no mesmo dia que o André. E morreu o PA, que era baterista do RPM. Cara, a RPM, pra quem não sabe, é uma das bandas, a banda mais famosa de rock que já existiu nesse Brasil. Era Beatles, era Beatlemaníaca. Na época de 95, 86, esses caras não podiam andar no aeroporto, não podiam andar na rua, não podiam entrar em lugar nenhum. Entendeu assim? Então, eram os quatro, né? Era o PA, o Paulo Ricardo, o Luiz Piavon e o guitarrista lá, que é o Fernando Deluc. Eram os quatro, cara. Então, os quatro eram rockstars, assim, nível hard. O PA morreu no mesmo dia que o André. E o Serguei também, cara. Todos os anos, você vê posts em todos os lugares de morte do André. Né? Agora, recentemente, semana passada, fizeram 4 anos da morte do André. Cara, você vê isso sendo ainda lembrado, né? Eu acredito, cara, sinceramente, por conta do filme, cara. Porque a gente tá na mídia. Se eu não tivesse fazendo esse filme, eu estaria batendo esse papo aqui com você sobre o André Matos. Muito provavelmente. Eu não estaria, viajando e saindo no jornal, que nem hoje me mandaram lá de Vitória, saiu uma página inteira, cara, no jornal falando da exibição que vai ter lá na sexta-feira. Você entendeu? Querendo ou não, o André tá aparecendo, cara. E muita gente, eu queria até que as pessoas que estão seguindo, estão aparecendo aqui, muitos deles que eu vi o nome aqui, começaram a gostar do André depois que ele morreu, cara. Começaram a gostar do André devido às nossas lives, devido à pandemia, que não tinham o que ouvir, começou a procurar coisa nova para ouvir, entendeu? Então, assim, cara,
o legado está sendo levado, mas as pessoas ficaram muito preguiçosas. Então eu acredito, cara. Deu uma travadinha. Tá travando? Tá travando? Voltou? Agora voltou. 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 Então, eu acredito, cara, que assim, as pessoas ficaram muito preguiçosas. E se a gente não tivesse levando isso, ninguém ia procurar no Google, vocalistas brasileiros de rock, para achar o André Matos, entendeu? Ninguém ia procurar, cara. Entendeu? Porque por conta dessa preguiça, que tudo tem que estar na mão da pessoa, sabe? Tudo tem que estar na mão da pessoa. Entendeu? Então, é vergonhoso a pessoa falar que ama o André, não sei o quê, mas, cara, quero assistir na minha casa, quero assistir no meu sofá, no meu computador. Tem cara que assiste no celular, cara. O cara põe o play ali no celular, cara. Você entendeu? Assim, assiste o filme no celular. Nada contra, cara, mas, porra, você vai perder uma experiência gigantesca que a gente investiu uma puta grana para fazer uma puta qualidade, para você ter uma puta qualidade ali de imagem, de som, você assistir no celular. Cara, dói meu coração quando eu fico sabendo que o cara assistiu no celular, sabe? Então, o cara assistiu no YouTube, nada contra, cara, mas como eu te falei, cara, as pessoas ficaram muito preguiçosas. E eu sempre. Teve um monte de amigo meu que se desfez de CDs. Né? Até fico feliz, porque alguns deles até me deram CDs. Entendeu? Assim, então, assim, não tem tudo no Spotify hoje, cara. Pra que eu preciso do CD ocupando espaço no meu armário? Cara, eu desde o começo sempre falei, cara, o Spotify, a compressão que tem no Spotify, cara, você não ouve como você ouve no CD, cara. Pra quem, e quem é mais saudosista aí não ouve no vinil, que tem algumas frequências que você não ouve nem no CD. Você entendeu? Então, cara, eu gosto de música. Eu quero ouvir aquela música que eu gosto na melhor qualidade possível. Você entendeu? Então, eu não me contento só com o Spotify. Você entendeu? Então, as pessoas se contentam com o Spotify. É tudo muito na mão, muito mais simples. A pessoa não se contenta e vai sentir emoção de ver o cara ali tocando ao vivo. Né? Muitas pessoas que falam, muitas pessoas que não foram no último show do André, que foi lá com a Vanteza, me falavam: cara, puta, não vou, cara, tá meio caro, e nem vai ser o Xamã inteiro, vai ter o Avanteza junto, nem gostam do Avanteza. Cara, não, eu não vou não, no próximo eu vou. Não houve próximo, cara. Você entendeu? Então, as pessoas acabam. É isso que eu tô falando pra muita gente, cara. Essa oportunidade de você assistir o filme, você não vai ter mais daqui 20 anos, 10 anos, fala, puta, cara, eu poderia assistir isso no cinema e não assistir. Você entendeu? É como aquele filme que depois você assiste no streaming ou no DVD, você fala, puta, cara, esse do cinema devia ser animal, cara. Em 3D, sei lá. Exatamente. Você não vai assistir na tua casa, você entendeu? Então, eu vejo o público muito preguiçoso devido a muita informação que tem hoje em dia, né? Eu acredito que, cara, o filme está aqui mantendo o legado do André para que ele não seja esquecido mesmo. Cara, e que, eu não vou ficar aqui a vida inteira divulgando esse filme, né? Eu vou fazer os 3 filmes e depois vou seguir minha vida, vou fazer outros filmes, tenho proposta já para fazer outros filmes. E, cara... Você só 3? São 3. A gente decidiu fazer 3. Então a gente, cara, eu não vou ficar mais aqui vivendo a vida do André Matos, né? Vivendo né, levando o André Matos para as pessoas. Olha, escutem o André Matos. Olha, assistam o André Matos. Olha, evento o André Matos. Eu não vou fazer mais isso, cara, porque eu tenho minha vida para seguir. Sabe, eu não tenho esse vínculo com o André Matos, entendeu? Então, assim, quem vai ter que levar isso adiante são vocês fãs, entendeu? Assim, são vocês fãs que vão ter que levar isso adiante. Se vocês continuarem nessa preguiça, cara, eu tenho medo do que vai ser da carreira do André. Você entendeu? Então, eu tô fazendo a minha parte. Pelo menos eu saio disso falando, eu fiz a minha parte, cara. Eu rodei um filme, eu deixei 3 episódios completos. Obviamente que muita coisa a gente vai colocar na nossa página, como você mesmo falou aí, esses outtakes, nada vai ficar escondido, nada vai ficar... Cara, é só uma questão comercial de que a gente tem que colocar num cinema, não vai passar um filme de 4 horas nunca, né? Qualquer evento que eu falar, olha, o filme tem 4 horas, cara, aqui não vai tocar não, cara. A gente já não consegue lugar para fazer o evento. A gente fala que o filme tem 4 horas, você tá louco, cara? Não tem como. Então a gente teve que reduzir o máximo que a gente conseguia e as outras 2 horas e 15, a gente vai disponibilizar para vocês, entendeu? Assim, então, depois que eu entregar todo esse material, entregar os filmes, entregar todo o material, cara, eu temo pela memória do André, cara, eu temo para as pessoas continuarem fazendo o que elas, né, faziam com ele em vida, né? De ter preguiça de ir no show do cara, de falar, depois eu vou, outro dia eu vou, sabe? Ou não comprar o disco solo dele porque não é o Angra, porque não é o Xamã.
cara, ele mesmo sentia muita dor com isso, cara, porque todo mundo falava, você é o André Matos, é o André Maestro, eu amo você, mas ninguém ia no show do cara, ninguém comprava o CD do cara, ninguém comprava uma camiseta do cara, entendeu? Então eu falava, peraí, não da onde eu sou esse cara todo aí que todo mundo fala, entendeu? O cara tinha esse, né? Então, hoje eu vejo muito isso, cara, porque eu tô aqui, mais ou menos, fazendo o que ele deveria estar fazendo, né? Se ele tivesse vivo, quem estava fazendo essa divulgação do filme era ele, né? Eu estaria ajudando ele com toda certeza, estaria junto com ele nisso, com toda certeza, mas ele teria o que divulgar aí, né? E poderia inclusive fazer um show junto com o filme e tudo mais, Sim. né? Se ele tivesse vivo aí. Mas, cara, infelizmente as pessoas estão. Eu vejo que o fã hoje de heavy metal é muito preguiçoso, cara. Eu acho que nós temos a mesma Sim. idade, cara. A gente, pra conseguir o disco novo, sei lá, do Metallica, cara, pra ouvir o disco novo do Metallica, cara, você não era ligar o computador ou ligar o celular ali, cara. Meu, você tinha que ir numa loja comprar o disco. E se tivesse Exato. o disco, não tivesse esgotado, ou só tinha um importado que custava E ainda ter grana. R$ 300, que você tinha que ir na casa de um amigo seu que foi louco e comprou pra você levar uma fitinha pro cara gravar pra você. Senão você não ouvia, Cara, cara. Hoje tá tudo sim, muito sim. fácil, cara. Entendeu? É. Então eu acho que essa Eu acho facilidade dificultou muito, cara. eu acho que, cara, essa frase é sensacional. A facilidade dificultou muito. Eu acho, é isso, cara, entendeu? Eu tava, ontem a gente tem alguns grupos no WhatsApp ali, tem um grupo da imprensa que estavam falando na inteligência artificial, que bacana, porque criaram a voz de não sei quem, não sei quem, que criaram isso. Cara, até acho, assim, bacana, mas eu não consigo admitir, assim, cara, pode me chamar de ultrapassado, que nem o cara me chamou, porque a inteligência artificial tá aí, brigar contra isso. Não, eu não tô brigando, eu só tô dando a minha opinião, eu não curto isso, cara. Eu prefiro que o cara ali fique 4 horas tentando criar um riff do que tu entregar pro computador que em 30 segundos cria um riff de guitarra. A gente, o chat GPT fazendo trabalho de alguns colegas, como eu vi ontem alguém colocando, eu passei pro chat GPT, não sei o quê. Cara, aí o talento vai morrendo e a gente sabe, aí a gente já vai descobrindo devagarinho como é que isso acontece, né? Vai sair tudo frio, né, cara? Vai sair tudo muito frio, Não tem a né? emoção, não tem Não o tem feeling. emoção. Exatamente, cara. Exatamente, cara. E o pior é que o pessoal Anderson, vai pra gente. consumir isso. Esse que é o pior. Vai ser consumido isso. É, E exatamente, cara. muito, e Exatamente, muito. não, e vai, pode ter certeza. Anderson, antes da gente encerrar, cara, eu queria que mais uma vez tu fizesse o chamamento pro pessoal comparecer ao cinema, assistir aí, antes da gente fazer o nosso fechamento aqui. Deixa esses minutinhos finais para te vender o peixe, né? Se é que a gente precisa vender esse peixe. Mas deixa para ti esses minutinhos aí para te falar sobre esse segundo episódio, cara. Se a galera ainda puder ajudar pro terceiro episódio, como é que tá? Queria deixar para ti esse espaço para falar. Pô, obrigado novamente aí pelo espaço cara, a gente está viajando aí, a gente começou, dividiu o pessoal chama de tour, né? Eu acho que tour é quando vai banda, né? Então eu não sou banda, cara, mas já que não tem um outro nome para isso, vamos na tour, né? Essa tour do Doc, a gente dividiu ela em duas partes, né? A gente já fez a primeira parte, pausamos 2 semanas atrás e a gente começou na semana aí do feriado de novo. A gente voltou com Jundiaí e Curitiba. E agora, né, nós estamos ainda indo para essa segunda parte da turnê, que nós vamos até, muito provavelmente até agosto, né? Estamos indo, meu, cara, teve gente que está viajando mesmo, como eu falei, para ir assistir o filme, dando esse valor. Cara, a gente foi para o Nordeste, para duas cidades no Nordeste. Meu, pessoas de todo o Nordeste foram para essas cidades, viajaram. Teve gente que viajou 400, 500 quilômetros para assistir o filme. Foi lá, assistiu o filme e foi embora. Entendeu? Se o cara ficou, sei lá, 4, 5 vezes mais o tempo do filme dentro de um carro para ir Muito assistir o caro. filme. Entendeu? Assim, então, cara, tem gente que eu fico triste de que, pô, a gente fez aqui em São Paulo, fiquei sabendo de pessoas que moram ali no mesmo bairro, cara. No mesmo bairro, pô, cara, não foi. Você entendeu? Assim, tava chovendo, meio frio, sabe? Cara, a Meio frio, dificuldade que a assim. gente tem de colocar um filme, cara, num lugar grande desse daí, é enorme. Pro cara falar, não, pô, cara, pô, não vai ser no shopping aqui do lado de casa, vai ser no shopping ali que tem que pegar o metrô. Sabe, cara, é inconcebível, cara, sabe? Não é um filme do Homem-Aranha que vai passar em todos os lugares, cara. Não vai passar em todos os lugares. Então, assim, cara, peço para que as pessoas façam o mínimo de esforço para ir, cara, porque vale a pena, não só porque você está apoiando o filme, está apoiando a carreira do André, está apoiando o cinema independente brasileiro, não só por isso, cara, principalmente por você.
por você ter essa sensação de assistir o filme. Essa semana aí, eu tava falando no grupo de imprensa, essa semana em Curitiba o Moita tava lá, cara. O Moita é do interior do Rio Grande do Sul, né? Cara, ele também Isso. viajou pra caramba. O Moita é conhecido por muita gente aí do meio do André Matos, de Xamã. Vocês podem perguntar lá pro Moita, cara. O cara saiu de lá e foi lá em Curitiba assistir o filme. Você entendeu? Então, porque não ia pra cidade dele. Entendeu? São o cara que quer ver o filme, entendeu? Que perguntem para ele, entendeu? Então, faça um pouco de esforço. A pessoa perguntou aqui do Vale do Paraíba, Bruna, né? Então, a gente está tentando muito. Então, não depende da gente. Depende de alguém estar interessado em levar. Eu vou para qualquer lugar do Brasil e do mundo, cara. Só me chamar que eu tô indo. Entendeu? Assim, não depende de mim. Depende de uma pessoa querer fazer, de um lugar disponível para poder fazer, né? Alguém que queira produzir o negócio, né? Então, infelizmente, a gente tentou aí no Vale do Paraíba, não conseguimos. Mas, veja bem, eu sou do Vale do Paraíba. Eu sou nascido no Vale do Paraíba. Minha mãe mora em Caçapava, perto de São José dos Campos. Cara, Caçapava, São Paulo, são 100 quilômetros, cara. É uma horinha sem São Paulo, cara. Então, pô, a gente pensa em São Paulo, 2 datas em São Paulo. A gente vai fazer outra cidade, que eu vou falar aqui as datas que eu lembre, que tem próximos para você ir. Por exemplo, tem Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é próximo do Vale do Paraíba, sabe? Então, nada que 40 minutos, 50 minutos de carro, você chegue lá e assista o filme. Então, é uma experiência que... Sabe que eu não me conformo, cara? O cara, às vezes, vem de lá do Nordeste pra cá, pra São Paulo, pra assistir o Kiss, assistir o Metallica, pra assistir o Iron Maiden, mas o cara não vai na cidade vizinha pra assistir um filme do André Matos, cara. Porque ele é fã também. Você entendeu? Assim, então, porra, por que você gasta, além do ingresso, com avião, com passagem, avião, com hospedagem, com alimentação, sabe, às vezes você tem que pedir licença lá no seu serviço, lá para poder estar aqui em São Paulo. Você vem, você faz esse sacrifício. Mas porque o Kiss não vai tocar todo mundo, meu documentário não vai para essa cidade. Então, por que você não vai para uma cidade mais próxima? Então eu não consigo entender, cara, porque tem esse lance do cara falar, depois eu vejo no streaming, né? E não, cara, a sensação não é a mesma. A gente nem sabe se esse segundo filme vai sair do streaming ainda. A gente não recebeu propostas. A gente tentou negociar com as mesmas que fizeram no primeiro episódio. Não estamos tendo uma resposta positiva. Então, eu não sei te dizer se vai estar no streaming, entendeu? Então, aproveitem para assistir no cinema, porque talvez, né, você tenha só no streaming episódio 1. Então, a gente está fazendo o que a gente pode, né? O que está no nosso alcance. O que está no nosso alcance é ir nessas salas de cinema, nesses lugares que estão abrindo espaço para a gente exibir o filme, entendeu? Lugares, né? Então, ou você vai lá, ou se você está achando que vai ficar, não, depois eu vou, que nem você pensou que você não foi no último show do André, pensou, depois eu vou no outro, e não teve outro. Entendeu? Assim, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Então, esse é o conselho. Então, agradeço o espaço, cara. Eu queria falar aqui das pessoas, agora, ver se eu lembro, cara. Ó, agora, sexta e sábado, a gente está em Vitória, no Espírito Santo, lá no Cine Jardins. Cara, vai ter uma banda tributo do André tocando na sexta-feira, lá no shopping, bem legal. No domingo, a gente está em Santo André, em São Paulo, com o Here I Am, que é a banda tributo do André Matos. Confirmamos hoje a participação do Ives Passarel e do Guilherme Martin. Ives Passarel, que é do Capital Inicial, foi do Viper, e o Guilherme Martin, que é o baterista do Viper. Vamos lá fazer uma jam com o Here I Am. Então, 2 convidados mega especiais. Estamos confirmando uns outros aí também. Então, cara, Santo André é uma data legal aí para o pessoal até do Vale do Paraíba, ou ali da região. Meu, cara, ontem mesmo tava perguntando, por que ele não vem para, sei lá, quando foi que perguntou? Não vem para Diadema. Pô, vou estar em Santo André, cara. Santo André é do lado de Diadema, é divisa com Diadema, cara. É mais difícil de eu ir de um bairro daqui de São Paulo para onde do que você ir para Diadema e ir para Santo André. Cara, pô, sabe, o cara espera que passe no cinema do lado da casa dele. Cara, então assim, vamos para Santo André. Na outra semana, na semana do dia 24, a gente está em Bragança Paulista, evento bancado pela prefeitura, de graça. De graça, Pô, sensacional. você só leva um quilo de alimento, num puta de um teatro lá de Bragança, é animal o teatro, cara, animal. Evento da prefeitura, feito, né, enaltecendo a cultura, Pô, bacana. entendeu? Então, na outra semana a gente vai estar em Mogi das Cruzes, no dia 30, Mogi das Cruzes também, num lugar super bacana também. Depois a gente vai para Belo Horizonte, no dia 2 de julho, também, puta, um evento que está sendo feito pelo cara lá que fez a gente lá no Nordeste, cara. O cara tá fazendo
também em Belo Horizonte, para levar para Belo Horizonte também. Então vamos para Belo Horizonte, vai ter um dia um pré-show lá com o pessoal do Mediaia, lá com a banda lá de Belo Horizonte, eles vão Baita fazer um banda. tributo, vão fazer um tributo pro André, cara. Então, a gente O vai ter Fio, um uma baita vocalista. pré-festa. Um fio, exatamente. Está nos ajudando muito lá em BH. Depois uma semana depois, a gente vai para Palmas, Tocantins, também evento da prefeitura também. E essas são as datas que a gente tem agora, ainda para cumprir, ainda dessa. Eu acho que não esqueci de nenhuma, mas eu acho que são essas que a gente tem até o final do mês. Então, algumas em negociação ainda, para o final do mês não, até o final de meio de julho, né? Tem algumas reservadas em julho e tem algumas no comecinho de agosto, mas nada definido, então não vou divulgar aqui para não fazer confusão com ninguém. Então, assim, a gente tem confirmado, são essas que eu falei. Então, compareçam, cara. Todas as sessões vão ter a exposição de itens do André. A gente está levando o merchandising oficial, que ajuda a gente também a fazer o filme. A vaquinha do terceiro filme a gente deve anunciar nas próximas semanas aí a ajuda. Vão abrir a terceira vaquinha, né, para poder bancar o terceiro filme. E, cara, é assim, né? A gente está indo a trancos e barrancos aí para falar da rifa. Legal. A rifa é um negócio legal para caramba para falar aqui, que a gente, assim, a família do André cedeu alguns itens da casa do André. Tipo o CD, sei lá, o Angels Cry, que era do André. O Holy Land, que era do André. Que tinha lá na estante do André, lá, um dele, né? Eles não querem ficar com CDs, eles falaram que isso vai ter muito mais. Né, o fã vai dar muito mais valor a isso do que eles. Então a gente pegou esses CDs, né, todos, e fizemos uma rifa. A minha ideia era montar um kit de 10 itens e rifar esse kit. Já o Daniel veio com uma outra ideia, de a gente não rifar o kit, a gente rifar os 10 itens. Então é uma rifa só com 10 sorteios. Então você compra um número lá, acho que é R$10 o número, e você pode ganhar um box chamado Holy Box, acho que é italiano, que só fizeram 5.000 unidades, cara, lacrado. O André não tinha ele nem abriu o negócio. É lacrado, cara, novinho. Entendeu? Você pode por R$10 ganhar isso. Então, a gente está com essa rifa de itens do André, a última vez que a gente viu, está faltando acho que 20 números. Faltam 20 números para acabar. E quando acabar, a gente sorteia, né? E a gente vai fazer outras depois. E onde acessa, Anderson, para comprar a rifa? Então, o endereço é aqueles endereços compridos, né? Mas se você botar no Google, rifa itens André Matos, vai aparecer. Vai ser o primeiro que vai aparecer. Rifa itens raros André Matos. Se você botar aí, já vai aparecer para você. Pode botar no Google aí, e isso é a primeira que vai aparecer ali. Você já pode clicar lá e você vai ver. Até agora à tarde, acho que tinha, se eu não me engano, 28 números disponíveis ainda. A gente fez. Ali já está esgotando essa rifa e depois a gente vai fazer. Hoje a gente tem uma outra rifa também de uma bola de futebol com alguns outros itens. Essa bola de futebol, o Guilherme Martin, que é o baterista do Viper, ele levou durante a turnê de reunião do Viper, aquela que o André fez. Ele levou junto porque ele falou, cara, a gente gosta de jogar bola e sempre nos lugares não tem bola pra gente jogar. Então a gente levava uma bola na bagagem para eles jogarem no momento de day off ou no momento de descontração ali. Vamos jogar uma naquela bola. E todo mundo jogava. Inclusive a crew, né, a equipe do Vai para jogar. Todo mundo jogava aquela bola. E no final ele ficou com a bola da turnê e pediu para todo mundo autografar a bola. Falou, quero guardar essa bola de recordação. E ele pegou para ele a bola e autógrafo de todos da banda e todos da equipe. E o Guilherme me doou essa bola pra gente leiloar. Leiloar não, pra gente rifar. Então tem essa bola que custa R$5 o número da rifa. E também todo esse dinheiro é para ajudar no filme, cara. As pessoas falam, mas o filme não tá rodado, não precisa de. Por que você precisa de dinheiro? Cara, precisa de dinheiro por causa da burocracia. Toda a burocracia, a gente paga um advogado por mês, a gente paga Ancine, a gente paga direitos autorais, a gente paga. O ECAD tá vindo atrás da gente. Entendeu? Então, a gente tem uma porrada de imposto, que você só paga imposto nesse país. Então a gente tem que pagar para a coisa poder acontecer. Então, né, infelizmente, eu não sou investidor, eu não tenho dinheiro para poder fazer isso. Então, o que está se bancando é justamente isso: os merchandising, as sessões, essas rifas, a nossa vaquinha, o nosso canal no YouTube. É tudo isso junto, que é um pouquinho de cada, que a gente consegue se manter. Então, e óbvio, todos os lugares como vocês que dão sempre espaço para a gente poder divulgar o trabalho e também nos ajudam bastante. Então, é dessa forma que a gente vai caminhando. Então, agradeço aqui o espaço, espero ver todos que estão aqui no canal, lá nas nossas emissões. Se você não segue a gente no Instagram, segue já no Instagram lá, @AndréMatosDoc, e também no Facebook, e também lá no YouTube, no nosso canal do YouTube.
se torne membro lá do YouTube, do canal do YouTube, você nos ajuda e você tem um conteúdo que a gente está colocando lá, uns bootlegs lá que ninguém nunca viu. Mas coisas que eu tinha guardado aqui em casa, meu, né? Uso pessoal meu, que eu colecionava. Eu tô botando tudo para vocês verem lá, cara, nesse clube de membros do nosso canal. Então, a gente vai fazendo tudo que a gente pode para poder reverter de dinheiro pro filme. Fazer cinema do Brasil não é barato, cara. Então, obrigado aí pelo espaço. Tá certo. Então tá, Anderson, mais uma vez, cara, brigadaço, eu que agradeço, cara, de poder trocar essa ideia contigo, falar sobre o filme, dizer novamente, né, que eu tô na expectativa, torcendo para que saia aqui em Porto Alegre. Se sair aqui, você vem também para exibição? Claro, sim. Não. Pro Porto Alegre tá sendo negociado para eu ir junto, sim. Não, aí beleza, a gente troca uma ideia pessoalmente lá, se der tudo certo, então. Vai ser um prazer, certo? Vai ser um prazer. Tomar uma cerveja, trocar uma ideia junto aí. Com todo prazer. Beleza. Mais uma vez, brigadão, cara. Brigadão todo mundo que assistiu aí. Se tiver perto, reforçando mais uma vez o que o Anderson falou, tá no cinema ali, 40, 50, 100 quilômetros, cara, pega o carro e vai, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Essa que é a realidade. Valeu, Anderson. Mais uma vez, brigadão, cara. Boa noite a todos. Boa noite.